Este aqui é um canal para nós conversarmos um pouquinho sobre a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você sabe que quando a gente fala sobre esse assunto na internet, dois grupos já se manifestam. O primeiro são aqueles que apoiam a igreja, amam a igreja e querem dialogar de forma respeitosa a respeito. E outros que normalmente discordam da igreja, e alguns desses, é óbvio, ainda são pessoas até um pouco duras nas críticas que fazem. Seja como for, tem sido uma experiência muito interessante a gente dialogar um pouquinho aqui sobre Deus, sobre a visão da igreja, sobre a forma como a igreja trabalha a teologia, uma forma onde se preza pelo sola escritura, se preza pela Bíblia como sendo a única regra de fé e prática. E dentro dessas discussões do sola escritura, eu tenho há algum tempo sentido o desejo de compartilhar com você um pouquinho de algumas ideias, de alguns estudos que eu tenho feito na minha jornada de pastor ministerial, especialmente no que diz respeito às macro pressuposições hermenêuticas que tanto interferem na forma como nós interpretamos a Bíblia. No vídeo anterior eu havia conversado um pouquinho com vocês sobre a minha preocupação em relação àqueles que criticam a igreja, porque nós temos uma profetisa extra-canônica, a quem nós consideramos, a quem nós atribuímos importância denominacional, mas essas pessoas, ao criticarem, acreditam que nós fazemos uso dos escritos de Ellen White, dos escritos que nós acreditamos serem inspirados, como sendo fonte profética, ou pelo menos a lente pela qual nós lemos a Bíblia, interpretamos a Bíblia e formulamos doutrina através da Bíblia. Bem, a realidade é que não é assim. Nós, como igreja adventista, pregamos um sola escritura radical e prezamos por uma ideia de deshelenização da teologia cristã. Hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês como uma reação a algumas perguntas e comentários que surgiram nos meus últimos vídeos. Eu tenho percebido que há um espaço muito grande para a gente dialogar um pouquinho sobre aspectos dessas macro pressuposições, né? E um aspecto que eu gostaria de conversar com vocês hoje tem a ver ainda com a ontologia de Deus, com a atemporalidade divina. E eu resolvi separar 4 perguntas que me foram feitas para tentar trazer para vocês a relevância, uma reflexão, apresentar um posicionamento que eu já adianto é bastante embasado nas ideias do Fernando Canali, Norman Gulley, Peckham. Eu gosto muito dessas literaturas que eu já citei no último vídeo e eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho daquilo que tem sido razão dos meus estudos e algumas conclusões que eu acredito que são vitais para a nossa compreensão como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pode ser? Eu separei aqui 4 perguntas, como eu falei a você. Essas perguntas, elas têm a ver com ontologia, têm a ver com a natureza de Deus. A primeira pergunta é um pouco introdutória a esse tema. O que significa falar sobre ontologia e por que isso não é uma perda de tempo filosófico, né? A gente não está perdendo tempo discutindo um pouquinho sobre a natureza de Deus? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir ontologia. Ontologia vem de uma construção grega, a palavra ontos no grego, mais logia. Logia a gente sabe que é o estudo de alguma coisa. O ontos, o termo ontos em grego, significa ser, ente, tem que ver com existência. Em termos práticos, a ontologia é o estudo da existência, é a área da ciência filosófica que estuda a natureza do existir. E nesse caso, quando a gente fala sobre a ontologia de Deus, a gente está tentando discutir sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Nós não vamos discutir tanto aquilo que Deus faz, mas sim aquilo que Ele é, aquilo que caracteriza a Deus como um ser existente, né? E o grande ponto quando a gente discute a ontologia divina é a relação que Deus tem com o tempo. Ele habita no tempo, Ele habita fora do tempo, Deus tem forma, Ele ocupa espaço, são perguntas que normalmente surgem. E é verdade que nós temos um grande conflito de visões nesse aspecto, né? De um lado tem uma visão um pouco mais bíblica, com uma mentalidade um pouco mais hebraica, e de um outro lado temos uma visão mais grega, mais filosófica, né? Na filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles propunham que Deus seria um ser perfeito, que precisava obrigatoriamente ser imutável no sentido absoluto, um ser estático.
sem paixões, num tipo de congelamento fora do tempo e do espaço, inclusive. Era um motor imóvel. Deus é um grande motor imóvel. Essa era a ontologia platônica, a ideia de um Deus atemporal, imaterial, impassível, no sentido de não vivenciar situações, ele não é passível de situações. Do outro lado, tem a ontologia bíblica, a hebraica, que apresenta um conceito diferente, de que a perfeição de Deus não tem que ver com o fato de ele não mudar, e sim com o fato do seu caráter ser perfeito, do seu amor ser contínuo. E Deus na Bíblia ele é mais descrito como um ser histórico, um ser dinâmico, que interage, que desce, que ouve, que reage, que se atenta ao ser humano e que se propõe a se relacionar com o ser humano. E nós temos alguns textos bíblicos que formam embasamento para essa visão. Por exemplo, Jeremias 10:10 diz que o Senhor é Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo e Rei eterno. E isso é incrível, porque a palavra vivo na Bíblia sempre vai denotar ação, sempre vai denotar fluxo, sempre vai denotar relacionamento. Algo vivo na Bíblia está em contraste absoluto com aquilo que é a característica apresentada por Platão. A ideia de um ser imóvel no tempo e espaço na Bíblia, a morte. Esse conceito estático é morte na Bíblia. E o Deus bíblico é o oposto disso, ele é um Deus vivo. Em Êxodo 3,14, na conversa de Moisés com Deus, Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Ou, numa tradução mais literal, eu serei o que serei. O hebraico hayá, você já deve ter visto isso em algum lugar. Isso denota uma presença ativa, uma presença contínua na história do povo de Deus, denota um Deus que se importa em estar presente, e não um Deus que é um conceito filosófico abstrato. Hebreus 4,15, por exemplo, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, ou sente junto, sabe? Esse conceito de um Deus que sente, extremamente ligado a nós, um Deus estritamente atemporal e impassível. Ele não tem como se compadecer, ele não tem como sentir junto, ele é incapaz de sentir genuína empatia temporal. E aqui nós temos uma armadilha histórica na teologia cristã clássica, O Fernando Canali, que é o autor que eu já citei, que eu gosto de acompanhar, ele demonstra que na teologia clássica, com Agostinho, Tomás de Aquino, o erro foi tentar explicar a Deus, o Deus da Bíblia, mas usando as lentes de Platão e de Aristóteles, usando essas definições de Platão e Aristóteles. E o resultado disso é um Deus híbrido, que tenta juntar um Deus amoroso, relacional das Escrituras, com um motor imóvel e congelado lá da Grécia. E isso faz com que a conta, por vezes, não feche. Por vezes mesmo não feche. E o que a teologia adventista perderia se usasse a ontologia grega? Um Deus fora do tempo, um Deus sem sequência, de antes e depois. O que aconteceria na teologia adventista? E a resposta mais simples é: a teologia adventista desmorona, se a gente usar os ideais platônicos para definir Deus. Porque se o Deus que é apresentado na Bíblia não vivencia a sucessão temporal, não dá para existir santuário celestial, literal, com fases no ministério de Cristo como sendo o seu sumo sacerdote. Então, realmente, não faz sentido falar em 1844, um Deus que não tem antes e depois, entende? Não faz sentido. E aí tem coerências críticas que são feitas por aqueles que não gostam da Igreja Adventista, porque eles estão partindo de um pressuposto diferente do nosso, que é um pressuposto baseado no grande conflito das Escrituras, de um Deus que se envolve na nossa história. Então, a primeira questão é vital, sim, nós discutirmos a ontologia de Deus, porque senão todo o nosso sistema teológico desmorona. É vital. Segunda ideia que eu queria, ou a segunda pergunta que nos foi trazida, é a seguinte: veja, se a eternidade é tempo infinito, como nós podemos caracterizar uma temporalidade sem início?
E qual a diferença entre a eternidade grega e a eternidade hebraica? Essa é uma segunda pergunta que foi trazida. E eu confesso a você que nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande para compreender a eternidade sem início. Eu sei disso. Há uma limitação na mente humana, tá? E por conta dessa dificuldade, muitos cristãos abraçam a saída filosófica mais fácil, que é a saída filosófica de Platão, que Deus está fora do tempo, no eterno agora, e onde não existe passado, também não existe futuro. Só que não é isso que a Bíblia apresenta, gente. Nós precisamos entender que essas duas visões, de um Deus fora do tempo e um Deus que se manifesta no tempo, um Deus que é histórico, elas são concorrentes, elas não podem ser usadas ao mesmo tempo, porque uma exclui a outra obrigatoriamente. O duelo da eternidade na visão grega e da eternidade na visão hebraica é muito grande, é muito diferente a visão. A visão grega, a visão filosófica, a eternidade é a ausência total de tempo. É um ponto fixo, estático, congelado, onde não há antes, não há agora ou não há depois. Só que na visão hebraica, na visão bíblica, eternidade é duração infinita. Seja a duração infinita de início, ou seja, não teve um início, seja no futuro. É um tempo sem fronteiras, ele não tem começo nem não tem fim. Mas é um tempo, ele flui, é uma linha contínua, não é um ponto congelado. E de onde eu tiro esse embasamento bíblico para essa ideia? Por exemplo, Apocalipse 1:8, Apocalipse 4:8, a Bíblia diz que o Todo-Poderoso é aquele que era, que é e que há de vir. João usa categorias de tempo para explicar a Deus. Ele diz que Deus ele tem um passado, mas é um passado infinito. Ele tem um presente, ele tem um futuro. Ele usa categorias temporais para identificar a Deus. O Salmo 90, verso 2, onde Moisés escreve: antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a expressão em hebraico, né, merolam ad rolam, é uma ideia de é uma ideia onde não há um vácuo temporal. É uma ideia de continuidade ininterrupta que vem desde o passado e vai até o futuro infinito. Miqueias 5:2, meu pai me perguntou sobre isso esses dias, né? Onde o profeta ele fala que o Messias, os dias dele são desde a eternidade. E aqui, olha a beleza da Bíblia. Usa a palavra dias, que implica ritmo, sabe? Implica marcação temporal. Então Miqueias usa marcação temporal para dizer que a eternidade de Deus é infinita desde o seu início, tá? Em termos práticos, o tempo divino tem que ser entendido como sendo diferente do tempo físico, tá? E essa aqui é uma outra confusão muito comum, tá? Algo sem início, né? A gente começa dizendo assim, nós não dizemos que Deus está preso ao nosso relógio, né? Porque como você pode dizer que é um Deus histórico, é um Deus que se relaciona com o tempo, então ele estaria preso ao nosso relógio. Amigos, faça uma diferença muito grande aqui, importante, tá? O nosso tempo, o nosso reloginho do nosso planeta, do nosso universo aqui na Via Láctea e etc., é um tempo físico, tá? Ele foi criado em Gênesis e ele está sujeito à entropia, um desgaste, um envelhecimento. Isso é fato. O ponto é que Deus teria sua própria temporalidade divina e infinita, não criada, portanto. Ele não teve origem, mas ele sempre existiu de forma dinâmica. Ele sempre existiu pensando, ele sempre existiu agindo, se relacionando ativamente, um pensamento após o outro, uma ação após a outra. É por isso que ele é um Deus criador. Então a gente tem que fazer essa distinção, porque esse é um medo, né? O fato de, no Gênesis, Deus criar um universo com um tempo nosso aqui, não significa que o nosso tempo é o mesmo tempo de Deus. Deus já existia antes de nos criar, ok? Então, caracterizar uma temporalidade sem início é simplesmente dizer que Deus é vida e a vida é movimento, a vida é relação. Ele não é uma estátua de gelo divina. A vida dele sempre fluiu desde a eternidade preterida, ok?
Vamos para uma terceira pergunta que tem a ver com isso, e nessa pergunta eu quero até citar uma pessoa que eu admiro há muito tempo, eu já citei isso aqui por algumas vezes, que é o Davi Caldas. Ele trouxe uma reflexão baseada no trabalho de William Lane Craig, né? Eu às vezes confundo falar o nome dele. É um apologeta importantíssimo da fé cristã, ele defende muito o criacionismo, e ele defende que Deus ele era atemporal antes de criar o universo, e depois ele se tornou temporal após criar o universo, né? E para mim é uma honra nesse debate ter o Davi Caldas, o Ezequiel Gomes veio comentar aqui também, indo nessa mesma direção, e eu respeito esse posicionamento, não sou louco de dizer que as opiniões do Craig são totalmente irrelevantes, pelo contrário, eu acho que as opiniões dele avançam, tá, Davi? Eu acho de verdade. Ele avança de um extremo de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que para mim definitivamente é um atentado ao sola escritura, mas ele não chega onde eu acho que o adventismo deveria estar, tá? Então nesse ponto tem um posicionamento mais próximo ao de Fernando Canalha, como eu já disse. Ele fica no meio do caminho, né? Ele reconhece haver algum relacionamento de Deus com tempo e espaço. E isso para mim já é um grande avanço, Agora, deixa eu citar algumas questões em relação a essa visão do Craig, né? A proposta dele é que, de alguma forma, Deus ele só começaria a se relacionar com o tempo depois que ele cria o universo físico. Então, antes disso, Deus não tem tempo, ele é atemporal, aquelas visões de Platão e Aristóteles. Mas no exato momento do haja luz, Deus entra em tempo e espaço e se relaciona conosco, ok? Eu acho que é um avanço, como eu já disse, mas acho também que isso é um choque com a Bíblia. Por quê? Porque o problema está na ideia de que Deus ele só começou a ter um relacionamento com o tempo depois da criação. Mas a Bíblia não dá a nós essa ideia, né? Deus, ele não era, ou a Bíblia não nos aponta um Deus estritamente atemporal antes do Gênesis, que estava congelado num instante indivisível, sem tempo, onde não há sucessão de pensamento, onde não há deliberação, onde não há diálogo, um estado de inércia absoluta. A Bíblia descreve um Deus extremamente ativo e dinâmico desde antes da criação do universo físico. Então, por exemplo, quando a gente pensa no amor intratrinitário, né, de João 17, verso 24, porque pois me amaste antes da fundação do mundo, é Jesus falando a Deus o Pai, né? Veja, amigos, amar exige um fluxo, uma relação de troca, uma experiência viva. O amor não pode existir num vácuo estático e congelado. Então, quando Jesus ele diz a Deus o Pai que há um amor entre eles antes da fundação do mundo, que é uma expressão bíblica para dizer antes da criação, isso significa que antes mesmo de haver o espaço físico já havia amor intra-trindade, ok? O segundo, né, o texto que eu gostaria de citar é o argumento, né? Está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, e Tito, capítulo 1, verso 2. É o plano da salvação que Paulo diz ter sido formado desde os tempos eternos. Ou seja, antes da fundação dos séculos, já havia um plano. E aí, a lógica teológica tem a ver com planejar, é um verbo. Fazer um acordo, um plano. Existe um conselho de paz na Trindade. Existe um combinado na Trindade desde os tempos eternos. Então, tomar uma decisão exige uma deliberação sequencial, você sabe disso. Isso é uma lógica simples. Existe deliberação entre o antes, a decisão, o depois, e isso tudo na própria mente de Deus, ou na própria relação econômica da Trindade, né? Essa resolução, né, faz com que Deus ele esteja mais parecido com a ontologia proposta por Fernando Canalha, que nós não precisamos atrelar a ideia de tempo exclusivamente à rotação dos planetas ou à entropia da matéria. A alternativa mais bíblica é de que Deus possui sua própria temporalidade divina e infinita.
Deus nunca esteve congelado, ele sempre esteve numa sucessão de ações. Ele sempre esteve envolvido desde antes de Gênesis 1. Ele não ganha tempo, ele apenas cria um novo tipo de tempo que está relacionado ao nosso tempo, a nossa contagem de tempo aqui na esfera planetária, ou na esfera do universo em que vivemos, né? Quarta pergunta, e com ela eu gostaria de encerrar esse vídeo, que foi separado aqui pelo pessoal. Afinal, Deus não estava congelado fora do tempo? O que ele estava fazendo antes de criar o nosso mundo em Gênesis 1? Essa aqui é uma outra pessoa que propôs, né? Para mim, essa aqui é quase que o medo do tempo vazio, né? E eu já respondi muito desse ponto, mas eu queria citar apenas uma questão aqui que é vital nessa última pergunta, né? Muitas pessoas têm dificuldade com a ideia de tempo infinito para trás, eu já citei isso. Mas o fato é que a existência de Deus antes do nosso planeta não foi um vácuo. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque senão a gente limita a Deus, ok? A criação do universo invisível, que é citado em Jó, e lembra de Deus perguntando para Jó, onde você estava enquanto eu fundava a terra, antes das estrelas da alva juntas alegremente cantarem, onde vocês estavam? E aí Jesus cita que os filhos de Deus rejubilavam, dando a ideia de que antes mesmo da criação do nosso universo físico, havia louvor no universo ao nosso Deus, ok? E lembre-se dos anjos que são filhos de Deus, eles manifestam seus louvores desde a eternidade. O grande conflito nos antecede, a gente não pode esquecer. E o fato é que a Bíblia apresenta um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus que se interage conosco. Amigos, dizer que Deus está fora de tempo e espaço, nem que seja antes da criação, é a mesma coisa que dizer que nós temos uma teologia extremamente delicada, uma teologia frágil, uma teologia que não pode sustentar o santuário, não pode sustentar a criação do mundo. Um Deus atemporal não tem como criar, tá? Não tem como criar. Então a gente tem que entender que Deus tinha sua própria temporalidade e então ele escolhe criar um novo sistema e dá uma nova medição de tempo para esse sistema. E Deus interage conosco em tempo e espaço. E dizer que não interage é a mesma coisa que jogar toda a estrutura que a Bíblia nos apresenta sobre Deus fora. E isso, na minha visão, é heresia. Que Deus nos ajude nessa jornada. Obrigado por me acompanhar por aqui. Não se esqueça que a gente não é inimigo, eu só estou apresentando uma visão, uma perspectiva, e você pode discordar dela, e eu não sou, obviamente, obrigado a concordar com todas as perspectivas, e eu posso escolher uma perspectiva, e é uma bênção a gente ter a oportunidade num país de liberdade religiosa de dialogar sobre elas, ok? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, fica com Deus.